respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos achem dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. O texto que foi proposto, eu vou ler novamente com os irmãos, foi o verso de número 33, que diz: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Amém? Se mantém de pé por um instante, até nós fazemos uma oração. Pai amado, eu quero, Senhor Deus, engrandecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, e que eu peço ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito possa, Senhor, falar ao nosso coração pela Tua palavra, Senhor Deus, que a Tua vontade, ela seja manifesta no nosso meio, que, Senhor Deus, todo impedimento, empecilho, Senhor Deus, seja desfeito, Pai amado, mas possamos estar, Senhor Deus amados, aqui abertos com nossos corações, a ouvir a ministração, Senhor Deus amado, que eu creio que, Senhor Deus, derramará sobre as nossas vidas e o nosso coração, Pai. Nos enche, Senhor Deus, da alegria, do gozo, Senhor, de estarmos na Tua casa, de fazermos parte desse povo santo, Senhor Deus, dessa assembleia que se reúne em Teu nome, Pai amado, e que tudo que vivemos e passamos seja para glorificar o Vosso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, mantenha sua Bíblia aberta, irmãos, que o texto do capítulo de número 13, a gente vai discorrer meio que rapidamente, mas para que você acompanhe. O capítulo de número 13 de Marcos, ele também se segue, irmãos, pelos evangelhos sinópticos. Tanto Mateus como também Lucas vão falar sobre o mesmo texto profético e vão falar sobre a mesma mensagem que Jesus traz em Marcos. Existe cada particularidade em cada texto, mas em suma eles trazem são coisas bastante semelhantes para que você possa se situar, se quiser fazer uma leitura bíblica na sua casa. Também lá em Mateus capítulo de número 24 e também em Lucas capítulo de número 21, ele vai trazer apenas o evangelho de João, não traz esse sermão profético. Mas então os três evangelhos sinóticos vai falar sobre um tema que é bastante relevante, como foi para os tempos de Jesus, porque ele estava anunciando algo que viria acontecer, como nos nossos tempos aqui, que nós estamos vivendo na igreja atual do século 21. Para nós nos situarmos, irmãos, essa mensagem que Jesus prega, falando sobre vigilância, ela logicamente, Jesus vem ensinando, falando algo anteriormente, e ele então introduz e fala qual que é a nossa reação que devemos ter com relação a toda a mensagem que anteriormente ele vem falando sobre o sermão profético. E nós nos situamos no texto bíblico, a partir do momento que os discípulos, eles saem do templo, observam as construções do templo, observam tudo que está à sua volta e se magnificam, irmãos, ficam maravilhados por aquilo que eles estavam vendo juntamente com Jesus naquele momento que passavam pelo templo, porque, irmãos, se dizem até mesmo historiadores que quem não viu a glória até mesmo do templo de Herodes construído nos tempos de Jesus, porque ele era muito formoso, a construção era muito bonita, era muito adornada. Então, irmãos, os discípulos se maravilhavam por causa da construção física do templo, e eles começam a chamar a atenção de Jesus, lá no verso de número 1, dizendo: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Outros evangelhos vão dizer que os seus discípulos dizem, não apenas um discípulo: mestre, que pedras, que construções. Então eles, irmãos, se maravilhavam de ver a grande construção do templo e de tudo aquilo
que, irmãos, estava sendo ali construído, foi construído pelo homem, e Jesus introduz aí um sermão e começa a ensinar sobre uma mensagem escatológica, uma mensagem futura, que, irmãos, em toda a sua profecia, apenas a sua vinda ainda não se concretizou. Toda a profecia de Jesus Cristo em Marcos, capítulo de número 3, escrita também em Mateus 24 e Lucas 21, ela se concretizou na sua integridade, a não ser, irmãos, o momento da vinda de Jesus Cristo. Toda a profecia que Jesus menciona neste capítulo, ela teve sua concretização. Então, irmãos, devemos aguardar, como Jesus menciona aos discípulos, vigilantes, porque toda a palavra de Deus não cai por terra, tudo aquilo que Jesus menciona não volta atrás, aquilo que ele profetiza se concretizará, irmãos. Então ainda estamos nos tempos que vivemos as concretizações das profecias, vemos, irmãos, acontecer aquilo que Jesus menciona nesse sermão profético e escatológico. Então, quando Jesus, ele menciona, ele vai descortinando no decorrer do capítulo de número 13, seguindo uma linha de eventos neste capítulo, e descortinando gradativamente, como que a cada momento, as coisas relacionadas aos últimos dias. Então, obrigado, pastor. Ele vem mencionando o que nós devemos ter entendimento e como devemos conhecer os momentos do fim. Irmãos, é uma mensagem bastante relevante, por mais que seja cada vez menos lembrada nas igrejas e menos pregada. Eu me recordo muito bem que quando estava saindo da igreja um ano atrás, eu não sei se o pastor tinha concluído a exposição de Apocalipse, já estava no final, né, pastor? Estava no final da exposição de Apocalipse, porque a mensagem, irmãos, da vinda e a volta de Jesus Cristo, ela é bastante relevante para os nossos dias. É uma mensagem que tem que ser anunciada. E Jesus, ele fala sobre essa mensagem e vai descortinando no decorrer do capítulo, falando sobre algumas questões. Na primeira parte do capítulo, ele fala sobre até mesmo a destruição do templo, que era formoso, que os discípulos estavam observando, mas que também seria destruído, e se concretizou, irmãos, essa destruição 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. E se concretiza essa profecia de Jesus, que é descrita no verso também de 1 e 2, verso de número 2 diz: mas Jesus disse, vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus, ele continua no descortinar da mensagem profética e do anúncio do final das últimas coisas, e começa a dizer também, a partir do capítulo de número 3, até o verso de número 3, até o verso de número 13, dizendo sobre o princípio das dores. Então, irmãos, o princípio não é o que viria por fim, mas iniciaria um período aonde se encaminharia o momento do fim e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos princípios das dores, Jesus profetiza sobre algumas questões. Primeiro, verso de número 7, ele diz que haverá guerras e rumores de guerras. Quando, porém, ouvides falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Na sequência, no verso de número 8, Jesus diz, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos, também verso de número 8, porque a natureza também vai ter participação no descortinar das coisas que acontecerão no fim. O terremoto em vários lugares e também fomes. E essas coisas são o princípio das dores. Elas estão no início, no princípio. Também é mister que aconteça, como é descrito no verso de número 9 ao verso de número 11,
a perseguição dos fiéis. Então, Jesus menciona, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. O intuito de a igreja ser perseguida, ela tem, irmãos, o princípio que é pela causa de Cristo. Então, é mister que a igreja ela possa ser perseguida, ela venha a ser perseguida. Logicamente vivemos, irmãos, um país que por enquanto estamos, irmãos, tendo liberdade de culto, podemos cultuar a Deus, mas nós estamos ouvindo notícias lá do Afeganistão, onde jamais as pessoas não têm esse tipo de liberdade que nós estamos tendo nessa noite de domingo, de cultuar a Deus com as portas abertas, com o microfone, para poder ecoar, irmãos, por onde a nossa voz possa ser ecoada. Então, é mister que aconteça perseguição no meio do povo de Deus, e essa perseguição, ela se dá única e exclusivamente pela causa de Cristo. Um cristão, quando sofre perseguição, ele sofre porque ele é cristão, porque ele prega a verdade, porque ele se parece com Cristo, porque ele anuncia o evangelho das boas novas de Cristo. Então, irmãos, esse é o simples fato da igreja ser perseguida. Quando, por algum motivo, não existir perseguição, até mesmo do mundo, com relação à igreja, com relação à nossa mensagem, com relação à nossa pregação, então devemos, irmãos, estar de pronto aviso, porque alguma coisa de errado está acontecendo, porque o mundo, como a palavra de Deus diz, ele nunca será amigo de Deus. As coisas do mundo, de maneira nenhuma, irmãos, vão entrar em acordo com as coisas santas e sagradas. O mundo combate de todas as formas contra as coisas que são santas, aquilo que é sacro, aquilo que é sagrado, porque o mundo é profano, as coisas do mundo são profanas. A palavra do Senhor em Filipenses diz que nós somos luzeiros num mundo perverso. Somos, irmãos, como a palavra de Jesus dizendo, sal da terra e luz do mundo, irmãos, numa escuridão e trevas densas que esse mundo se encontra. Então existirá perseguição, sim, contra os filhos de Deus por pregarem uma boa mensagem, uma boa teologia, uma boa mensagem. Aqueles que não pregam, irmãos, centralizados em Cristo, podem até ser abraçados pelo mundo, mas uma verdadeira, irmãos, teologia, uma sã doutrina, ela sempre vai ser perseguida pelo mundo. Então é mister que isso aconteça. A palavra de Jesus menciona, Jesus diz, estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Verso 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. O que Jesus está falando, é necessário que a mensagem continue sendo pregada, pela perseguição, irmãos, que existem nos países, irmãos, onde existe maioria islâmica, ou perseguição onde existem pessoas contrárias à fé em Cristo, onde você vai pregar e você é escorraçado, você é jogado para fora. É mister que essas coisas aconteçam. Esses são apenas os inícios, o início das dores, a perseguição da igreja. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora. Verso de número 11, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo em vós. Perseguição, irmãos, acontecerá. E, irmãos, é interessante nós notarmos o quanto a igreja,
elas até certo ponto, em algumas localidades, a mensagem, ela até mesmo se transforma, ela se converte, ao ponto, irmãos, de poder abraçar várias ideologias, várias linhas de pensamento, várias, irmãos, raciocínios que o mundo, ele tenta implementar. Então a igreja, a certo ponto, ela é uma igreja, sim, irmãos, que pode abraçar a todos os povos, se achegando a Cristo, mas não permanecendo como o mundo assim impõe que possamos permanecer. A igreja está com as portas abertas a receber todas as nações, todos os povos, todos que vierem, mas para ouvirem uma boa mensagem, e irmãos, se converterem dos seus maus caminhos e dos seus pecados que outra hora viviam no mundo. A mensagem é necessário que ela seja pregada, o evangelho, por todas as nações. E ainda, irmãos, para poder se intensificar as perseguições, porque o mundo, ele pode perseguir, mas Jesus Cristo ainda vai mais adiante no verso de número 12, dizendo: familiares perseguirão e entregarão à morte outros familiares. Verso 12: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Jesus profetizou tudo o que estamos vivendo nos tempos presentes. E o que é interessante, ele diz: não somente os de fora, não somente aqueles que estão distantes de nós, mas até mesmo os dentro da casa, porque Jesus, como mesmo a palavra do Senhor diz, ele veio para trazer espada, e isso significa que existirá divisão até mesmo dentro das casas. A mensagem do evangelho, ela até certo ponto, irmãos, dividirá fiéis de infiéis. O evangelho sempre, irmãos, foi mencionado como um divisor, aonde existir a divisão entre o joio e o trigo, fiéis e infiéis, aonde, irmãos, é separado em dois grupos de pessoas. E eles serão, irmãos, bem separados quando os anjos se apresentarem a colher, irmãos, a colheita de Deus, e levará, irmãos, para o celeiro aqueles trigos que foram colhidos, como a palavra de Deus menciona, mas lançará ao fogo o joio, que, irmãos, será queimado. Então, existe sim tudo isso, e é interessante dizer e relembrar mais uma vez, tudo isso por causa do nome de Jesus. Na sequência do descortinar, irmãos, dos eventos, também existirá a grande tribulação, verso de número 14 a 23. O texto que está em Marcos 13, verso 14 diz: quando, pois, vides a abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam aos montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávidas e a que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque daqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então, depois que Jesus, na sua mensagem, ele diz sobre acontecimentos que nós estamos vivendo e vendo acontecer dia após dia, ano após ano, décadas, séculos, vendo acontecer a história, porque Deus está escrevendo, irmãos, toda a história do seu projeto divino para com a igreja, passando ano após momento. Ele diz que existirá os sinais que são os princípios das dores, e depois descortinará na grande tribulação daquele dia, que é o dia que muitos passarão
irmãos, e se não for abreviado pelo Senhor, muito se perderá. Porque naqueles dias serão tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. E verso de número 20 diz: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, no descortinar de toda essa narração de Jesus Cristo, ele fala sobre todos os acontecimentos, as suas profecias que estão se concretizando, anunciando, estão acontecendo dia após dia, e nós vemos a história acontecer até mesmo nos dias presentes, toda perseguição, toda a natureza se virando contra o homem. E depois ele começa a mencionar, dizendo que existirá a grande tribulação. Na sequência, o Senhor então culmina em dizer que verá a vinda do Filho do Homem, verso de número 24 ao verso de número 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eu me recordo quando o pastor Pedrosa estava trazendo a exposição do livro de Apocalipse, que os eventos contidos na natureza e tudo aquelas coisas que estão relacionadas à vinda de Jesus Cristo, elas estão bem próximos do que Jesus está falando aqui no verso de número 24 ao verso de número 27, sobre toda a escuridão do sol, a lua que não dará mais a sua claridade, sobre o cair das estrelas no firmamento. E isso é um anúncio, irmãos, de que Jesus está às portas. Na sequência, Jesus conta uma parábola, do verso de número 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Esse, abreviadamente, irmãos, é o contexto da mensagem do texto que nós lemos inicialmente, do verso 32 ao verso de número 37. Então nós vemos que Jesus ele profetiza a destruição do templo. Vemos, irmãos, os sinais que são os princípios das dores, como guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, a natureza se voltando, como terremotos e outras ocasiões. Vemos as fomes, as pestilências que acontecem no mundo. Vemos a perseguição dos crentes, daqueles que são fiéis à palavra de Deus. Vemos, irmãos, se levantar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Essas coisas acontecerão para poder, irmãos, descortinar e vir, irmãos, momento após momento, irmãos, abrindo e descrevendo o início do fim. Olha como é redundância falar, irmãos, essa palavra. Quando as portas se abrirão para o grande dia que a igreja deveria estar aguardando, ansiosa, irmãos, para que aquele dia chegasse. Se eu perguntar, irmãos, no meio da igreja, você quer que Jesus Cristo volte hoje? Eu creio, irmãos, que existem muitos que têm projetos, muitos têm seus afazeres, já tem algumas coisas programadas, já tem algumas coisas a realizar, estão preparando o casamento, estão preparando a compra do apartamento, preparando sua carreira, preparando os seus estudos,
preparando a sua vida. Então os nossos projetos, os nossos planos serem frustrados pela volta de Jesus Cristo, quem diria? Quem poderia dizer, irmãos, no meio do povo de Deus, como foi agora, dito pelo pastor e como a palavra do Senhor menciona, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos irmãos dentro da igreja podem, irmãos, dizer, Senhor volte, venha, aguardamos a tua vinda, aguardamos o momento quando o céu se abrirá, quando o Senhor descerá em grande poder e glória a buscar a tua igreja e o teu povo, buscando, irmãos, e fazendo cessar toda a dor, toda a angústia e todo o sofrimento que nós vivemos neste mundo. Então, nós podemos notar que Jesus Cristo, ele vem falando sobre a profecia, e quando entramos no texto que nós lemos, ele diz como devemos estar, irmãos, vigilantes e agir diante de toda essa circunstância. Porque eu quero novamente mencionar, irmãos, as profecias, elas não estão para se cumprir, elas já se cumpriram. O que Jesus Cristo anunciou já aconteceu. A palavra, irmãos, que ele vem pregando, descrita no capítulo de número 13, não é uma realidade futura, ela já foi, irmãos. Tudo o que foi mencionado por Jesus já aconteceu. Mas o que Jesus ele avisa e nos deixa, irmãos, aqui preparado para que possamos receber, irmãos, toda essa, como que possamos viver diante de toda essa pregação, de todo esse anúncio do fim. Primeiro ponto, verso de número 32. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Primeiro ponto, irmãos, o tempo não é conhecido por ninguém. E por que eu digo isso? Se você, irmãos, eu creio que os mais novos, mas quem estuda um pouco também da história, a partir do ano de 300 depois de Cristo, quando se surgiu dentro da Igreja Católica algumas pessoas que começaram a estipular datas específicas para que pudesse ser concretizada a vinda de Jesus Cristo. Primeira data, irmãos, estipulada, 500 depois de Cristo, Jesus voltaria. Depois estipularam a data de 1000 depois de Cristo dentro da igreja. Nós vemos nos tempos recentes, em 1843 a 44, até mesmo a profecia de um homem que falava, e essa profecia que dá-se origem a uma igreja atual, que é conhecida como adventistas, e depois seguidas, irmãos, por Ellen White, que seria a vinda, porque adventista vem da palavra advento, ou a vinda de Cristo. E eles calculavam que aproximadamente em 1843 a 1844 Jesus Cristo retornaria. Jesus não retornou, então Ellen White disse que essa profecia, na verdade, ela se cumpriu no céu, que Jesus Cristo veio, sim, mas no céu, para poder ainda julgar o pecado dos homens. Ainda, irmãos, existiu o boom do milênio, quem se lembra? E ainda outra ocasião, através de um calendário, algumas fontes maias, incas, antigas, até surgiu um filme, 2012, que os irmãos devem ter assistido. É um filme interessante de se ver, por causa dos efeitos especiais, mas ali, irmãos, é uma revelação, o filme é uma revelação de algo que era até mesmo proferido pelos incas e os maias antigamente, e eles acreditavam que por alguma coisa no calendário, 2012 era a data do fim. Muitas pessoas na história tentaram, irmãos, de alguma forma, dizer que Jesus Cristo viria
em determinado tempo e determinada ocasião, colocavam datas específicas para que Jesus Cristo ele viesse naquela data. Mas o texto diz, no verso de número 32, que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E Jesus ainda vai dizer, nem os anjos do céu, para que não possa existir nenhum tipo de revelação vinda através de anjos. Recebi uma revelação de um anjo que veio e me entregou uma data específica de um momento que Jesus Cristo viria. E nem mesmo o Filho, por causa da sua natureza humana, no momento que ele fala com ali os discípulos, nem mesmo aquele momento, por causa do seu esvaziamento, como é descrito lá em Filipenses capítulo de número 2, ele também não sabia essa data, senão, como é dito aqui, o Pai. Primeira coisa que devemos entender, irmãos, nós não sabemos o tempo do fim, ou melhor dizendo, não sabemos quando Jesus Cristo retornará. Segundo, e aí entra o segundo ponto, que é, irmãos, isso que eu quero trazer para a igreja, que é um ensinamento que é interessante que a gente venha guardar. Não sabemos o dia ao certo, aquele momento. Então Jesus Cristo diz, estais de sobre aviso, vigiai e orai. Jesus menciona, ninguém sabe o tempo, a hora, a ocasião. E que nós vamos fazer, Jesus Cristo? Se prontifica dia após dia, momento após momento, hora após hora, levanta preparado, deita preparado, faça as coisas preparado, trabalhe preparado. Vigilância, irmãos, é tempo após tempo. Nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar. Nós não devemos até mesmo nos preocupar o momento da profecia, quando ela vai se concretizar. O que devemos como cristãos observar, irmãos, é o período que aguardamos a profecia se concluir e se concretizar naquele dia que o Pai está preparado a buscar a tua igreja. Então, irmãos, qual é a nossa preocupação como igreja? Não sabendo, é estar pronto. O verso 33 diz, estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que, irmãos, podemos falar sobre vigilância e oração? O que significa, irmãos, manter-se vigilante como cristão? O que significa, irmãos, trazer essa palavra e aplicar ela sobre a nossa vida, porque é isso que importa. Esse é o texto que foi proposto e é isso que eu gostaria, irmãos, que a igreja percebesse. A vigilância do cristão é, irmãos, viver uma vida íntegra, é viver uma vida de santificação, é se preparar momento após momento, é ter relacionamento com Deus através da oração. A vigilância, irmãos, é você se prontificar sendo um bom pai dentro do seu lar. A vigilância é você, irmão, se prontificar sendo um bom filho para os seus pais. A vigilância, irmãos, é você pregar a palavra de Deus em todo tempo e até mesmo fora de tempo. A vigilância, irmãos, é você, irmãos, tomar o tapa na sua face, e não literalmente estou dizendo, mas como Jesus Cristo menciona, e virar a outra face para que também esbofeteiem o outro lado. A vigilância, irmãos, é você como um cristão, ser um exemplo aonde você trabalha. A vigilância, irmãos, é você ser uma pessoa exemplar aonde você habita e onde você vive. Isso não importa, irmãos, a cristão saber quando se concretizará aquele dia, a profecia se cumprirá naquele dia. Imagine se Jesus Cristo dissesse, o dia da minha vinda será dia tal, do ano tal, e acontecerá às horas tais. Os crentes viveriam, irmãos, de qualquer forma. Quando chegasse as vésperas da vinda de Jesus Cristo, todos correriam para Cristo. Todos correriam, irmãos,
abundantemente, mas o que Jesus Cristo ele quer mencionar, nós como os cristãos não devemos saber, não precisamos saber aquilo que não foi revelado por Deus, aquilo que não é, irmãos, descrito nas Escrituras. A nossa mensagem deve ser, ou melhor, a nossa recepção com relação à mensagem deve ser nos preparar dia após dia, ser conhecido como cristão, momento após momento. Então, irmãos, qual é a nossa preocupação? Vai acontecer quando? Quando Jesus virá? Quando é o momento? Como muitos homens no passado tentaram fazer, mas Jesus fala: não precisa saber, não precisa fazer contas, não precisa saber o dia, esteja preparado hoje, esteja prontificado hoje, esteja, irmãos, vivendo uma vida com Deus hoje, não deixe para amanhã se correr para Deus. Não deixe para amanhã, irmãos, preparar uma leitura bíblica. Não deixe para amanhã, irmãos, preparar uma campanha de oração. Não deixe para amanhã, irmãos, fazer, irmãos, as visitas que você tem que fazer. Não deixe para amanhã, irmãos, pedir o perdão que você tem que pedir. Não deixe para amanhã, irmãos, buscar a pessoa que está amargurada e sofrida. Porque, irmãos, o tempo que nós devemos agir é o tempo de hoje. Devemos nos preocupar com essa atitude. No período de espera, mais do que mesmo podemos nos preocupar com o cumprimento da promessa. Verso 33. Não sabeis quando será o tempo. Não saber, irmãos, o tempo da vinda de Jesus, na verdade, não nos deveria levar a um relaxamento com relação às coisas de Deus. Mas não saber o tempo quando as coisas se concretizarão, deveria nos aproximar de Deus em um relacionamento íntimo com o seu Espírito e viver uma vida santa e viver em santidade com o nosso Deus. Por isso, irmãos, que não saber o tempo, para mim e para a igreja deveria saber, e deveríamos entender que é uma dádiva divina. Quem sabe, irmãos, se soubéssemos o tempo, agora não estaríamos sentados aqui cultuando a Deus, poderia estar dentro de um bar, os jovens poderiam estar saindo para uma balada, quem sabe estaremos distantes, afastados. Não saber o tempo é, irmãos, o motivo de nós nos apegarmos mais a Deus em uma contínua vigilância para com as coisas relacionadas a Deus. Jesus, ele conta uma parábola a partir do verso de número 34, dizendo, e como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. O que nós, irmãos, essa parábola pode nos trazer como ensinamento? Devemos manter as nossas obrigações como servos de Jesus, nos mantendo sempre fiéis a Ele. O homem se ausentando do país, ele deixa a sua casa e dá autoridade. O homem aqui, irmão, saindo é o próprio Jesus Cristo mencionando nessa parábola. Eis que Jesus sai, mas ele deixa uma obrigação para a igreja. Eis que Jesus Cristo se retira do meio dos discípulos. A sua ascensão, como é descrita
nas Escrituras. Eis que o tempo que Jesus se ascendeu, a igreja ela continua crescendo. Quando Jesus ascendeu aos céus, eles retornaram a Jerusalém e até que do alto foram revestidos de poder pela descida do Espírito Santo. E no decorrer, irmãos, quando o homem se ausenta do lar, os discípulos não deixaram de fazer as suas obrigações. A igreja não parou sem Jesus na terra, mas porque o Espírito de Deus está no meio da igreja, irmãos, conduzindo este povo a fazer aquilo que é ordenança de Jesus. A igreja, irmãos, ela continuou se expandindo. Bem, irmão, se sabe que no tempo presente se fazem cálculos dizendo que a religião que mais cresce é o islamismo por causa da sua procriação. Mas eu não sei se os irmãos sabem que ao decorrer de 2000 anos de história depois da ascensão de Cristo, depois de Jesus Cristo ter passado sobre a face dessa terra, o cristianismo é a maior religião que existe no meio, irmãos, deste povo. Muitos que professam a fé naquele homem que morreu na cruz do Calvário, e de uma igreja militante que continuou, irmãos, pregando o evangelho, que continuou fazendo suas obrigações, que continuou anunciando o evangelho da paz, as boas novas, irmãos, às nações. Agora mesmo, quando estamos cultuando a Deus, existem missionários, irmãos, que você nem estão em lugares que você nem imagina que exista. Existem pessoas que estão debaixo de cavernas fazendo culto ao silêncio. Existem pessoas que estão no meio dos ribeirinhos, aqui mesmo no Brasil, pregando o evangelho. Existem pessoas, irmãos, que estão nos países da perseguição, irmãos, daquela rota, onde existe mais perseguição contra cristão, estão escondidos, anunciando em silêncio a muitos o evangelho das boas novas. Porque o homem saiu da casa, mas ele deixou a obrigação para a sua igreja. Então nós prontificados, devemos, como essa parábola menciona, e com um homem que ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Nós, como servos de Cristo, temos que viver e, irmãos, fazer e realizar segundo as nossas obrigações como igreja. Devemos ser uma igreja missionária, devemos ser uma igreja evangelística, uma igreja atuante, uma igreja, irmãos, que proclama, uma igreja que se levanta, uma igreja que mantém, irmãos, mesmo com o dono da casa distante e ausente do país, é uma igreja que ainda, irmãos, faz a obra de Deus na face dessa terra. A obrigação dos crentes, ela tem que ser concretizada, ela tem que ser concluída, ela tem que, irmãos, o crente cristão deve botar a mão na massa para que possa fazer aquilo que o Senhor da casa determinou. E por fim, verso de número 36, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. A concretização, irmãos, dessa palavra é, nós não sabemos o tempo que o dono da casa retornará. Não sabemos, irmãos, quando Jesus Cristo, ele voltará a buscar a tua igreja. Mas o nosso papel como igreja e como servos de Cristo é estar prontificados, aguardando o retorno de Jesus Cristo dia após dia, em um intenso, irmãos, um intenso relacionamento com Cristo através de oração, de leitura bíblica, e saber, irmãos, que o dono da casa retornará. E como aquela parábola de Jesus contada por Jesus Cristo, aonde ele entrega talentos aos seus servos. Um deu 1, outro 2 talentos,
e outros 5 talentos. O que receberá um falar, o meu Senhor, é um Senhor que poderá muito bem, se eu perder esse talento, querer haver o talento. Ele é um homem que semeia onde não cega. Então vou fazer o seguinte, vou enterrar aquilo que ele me deu, para que quando volte, eu entregue o talento dele. O segundo falar, vou tentar granjear mais talentos com o talento que o meu Senhor me deu, e mesmo fez o que tinha 5 talentos. Quando o Senhor volta, ele vai reaver os talentos. O que tinha 5 talentos, me deu seus talentos. Ele falou, está aqui, você me deu 5, eu granjeei mais 5. Servo bom e fiel. No pouco fosse fiéis, no muito te colocarei. Assim também com de 2. Onde estão meus 2 talentos? Está aqui os seus 2 talentos, mas eu granjeei mais 2 talentos, consegui ganhar mais 2. Servo bom e fiel. E tu que tem um talento, o que Deus entregou na tua mão, aquilo que foi entregue para você, onde está? Então, Senhor, sabendo que o Senhor reaveria esse talento, o que eu fiz foi enterrá-lo, mas está aqui o teu talento. Este não é o papel da igreja. Aquilo que Deus deu por obrigação, devemos multiplicar. A palavra, irmãos, ela não é somente para nós. As orações não devem me manter, irmãos, somente dentro dessa casa de oração. Porque, voltando ele, inesperadamente, ele pode nos achar dormindo um bom sono da indolência. Então, irmãos, que essa mensagem ela possa ficar contida no vosso coração. Nós temos um papel como igreja. Não saber o tempo enquanto as coisas se concretizarão não nos deve afastar das obrigações. Não nos deve, irmãos, distanciarmos das coisas de Deus. Mas, irmãos, na verdade devemos nos juntar cada vez mais a fazer as nossas obrigações, sabendo que o dono da casa, ele retornará a buscar o seu povo. Amém? Obrigado pela mensagem. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.